Nessa videoaula nós falaremos sobre plano cartesiano, localização de pontos no plano cartesiano, bem como ponto médio de um segmento. Bem, vamos começar então definindo o que vem a ser a geometria analítica que nós vamos estudar a partir de agora. De maneira bem grotesca, a gente pode definir a geometria analítica como o ramo da matemática que vai estudar a geometria associada a um plano cartesiano. Então, a partir desse momento, nós vamos estar trabalhando com entes geométricos, reta, ponto, circunferência, sempre associando esse ente geométrico a um plano cartesiano. A geometria analítica ela foi desenvolvida durante o século XVII por René Descartes, que é um filósofo, um físico, advogado e matemático francês, autor da máxima penso, logo existo. Foi René Descartes que desenvolveu grande parte do estudo da geometria analítica, isso a partir do século XVII. Bem, sua obra foi exposta em seu livro La Géométrie, que introduziu a álgebra no estudo da geometria e vice-versa, criando a geometria associada a coordenadas cartesianas. Inclusive, até esse nome coordenadas cartesianas, o cartesianas é uma homenagem a René Descartes. Seus estudos foram tão significativos que a palavra cartesiano é uma homenagem ao seu nome, pois Descartes em latim quer dizer Cartesius. Bem, falaremos agora sobre plano cartesiano. O que é na verdade um plano cartesiano? O plano cartesiano é o plano formado por dois eixos ortogonais, por dois eixos perpendiculares entre si. Aí nós temos então o eixo x, que é o eixo na horizontal, e o eixo y, que é o eixo na vertical. Esses dois eixos perpendiculares entre si formam então o plano que a gente chama de plano cartesiano. É interessante destacar que o eixo x ele é chamado de eixo das abscissas e que o eixo y é chamado de eixo das ordenadas. O que a gente pode perceber? No eixo x, à esquerda nós temos os valores negativos e à direita nós temos os valores positivos. Bem, no eixo y, para cima nós temos os valores positivos e para baixo nós temos os valores negativos. O eixo horizontal é o eixo das abscissas, como eu já falei, e o eixo vertical, que é o eixo y, é conhecido como o eixo das ordenadas. Bem, esse ponto de encontro dos dois eixos, o ponto onde os dois eixos se cruzam, é conhecido como origem do plano cartesiano. E a ela está associada as coordenadas 0, 0, já que é no ponto de cruzamento dos dois eixos. Bem, como a gente pode perceber, o plano cartesiano ele fica dividido em 4 partes. Cada uma dessas 4 partes são chamadas de quadrantes do plano cartesiano. Então nós temos aqui o primeiro quadrante, essa região é o que a gente conhece como primeiro quadrante. No primeiro quadrante, observem que o x e o y são positivos. Nomeando agora no sentido anti-horário, nós temos aqui o segundo quadrante. Vejam que no segundo quadrante o x é negativo e o y é positivo. Continuando aqui nós temos o terceiro quadrante. O terceiro quadrante ele possui o x e o y, ambos negativos. E finalmente nós temos aqui o quarto quadrante. No quarto quadrante o x é positivo e o y é negativo. Então cada uma das 4 regiões em que fica dividido o plano cartesiano é conhecido como quadrante e a numeração segue o que nós acabamos de falar. É importante destacar também essa reta que divide o primeiro e o terceiro quadrante ao meio. Essa reta que divide o primeiro e o terceiro quadrante ao meio, ela é conhecida como bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, a reta que divide o primeiro e o terceiro, que são os quadrantes ímpares, ao meio. E aí tem um fato curioso na bissetriz dos quadrantes ímpares. Qualquer ponto que esteja em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares, o seu valor de x será igual ao valor de y. Repetindo, qualquer ponto sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares, o x e o y desse ponto são iguais.
É importante também destacar essa outra reta. Essa reta que divide o segundo e o quarto quadrante também ao meio. A reta que divide o segundo e o quarto quadrante ao meio, ela é conhecida como bissetriz dos quadrantes pares, já que ela divide os quadrantes pares, o segundo e o quarto, ao meio. Qual é o fato curioso da bissetriz dos quadrantes pares? Todo ponto que esteja sobre a bissetriz dos quadrantes pares, o y é menos o valor de x. Ou seja, qualquer ponto que esteja sobre a bissetriz dos quadrantes pares, o valor de y desse ponto é o oposto do valor de x desse mesmo ponto. Bem, vamos então agora localizar alguns pontos no plano cartesiano para a gente perceber como é que se localizam os pontos num determinado plano cartesiano. Todo ponto, que eu vou chamar de todo ponto P, ele pode ser representado no plano cartesiano por um par ordenado. O que é um par ordenado? Ele pode ser representado no plano cartesiano por um par de valores. Esse par de valores é o valor de x e o valor de y, e ele é ordenado. O que quer dizer que ele é ordenado? Isso quer dizer que existe uma ordem nesse par de valores. O primeiro valor é sempre o valor de x e o segundo valor é sempre o valor de y. Então, em qualquer par ordenado, o primeiro valor que aparece é o valor de x e o segundo valor é sempre o valor de y. Bem, nós vamos considerar alguns pontos aqui abaixo e vamos localizar esses pontos no plano cartesiano que a gente observa aí à nossa direita. O primeiro ponto que eu trago é o ponto de coordenadas 3 e 2, que é o ponto A. Observem, primeiro é o valor de x, depois é o valor de y. Então, nós vamos pegar 3 no eixo x e vamos pegar 2 no eixo y. No cruzamento desses dois pontilhados que nós fizemos, 3 no eixo x, 2 no eixo y, ali estará localizado o ponto A. Então, é dessa forma que nós vamos localizar pontos no plano cartesiano. É marcando a partir dos eixos as coordenadas desse ponto, e no ponto de cruzamento dessas coordenadas estará o ponto. Trago agora o ponto B de coordenadas 2 e 3. Observem que o ponto B é o ponto A invertido. O intuito é a gente mostrar que se eu inverter as posições das coordenadas, vai dar um outro ponto totalmente diferente. O ponto B ele tem coordenadas 2 e 3. Então você pega agora 2 no eixo x e 3 no eixo y. Observem que no cruzamento desses dois pontilhados estará o ponto B. E aí o detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês. O ponto B não é a mesma coisa que o ponto A. Ponto B e ponto A são pontos diferentes. E por que eles são diferentes? Porque embora eles sejam os mesmos valores, mas os valores estão invertidos. O ponto A é 3 e 2 e o ponto B é 2 e 3. Por isso, então, são pontos diferentes. Isso mostra que eu não posso trocar a ordem dos elementos de um ponto. Porque se eu trocar a ordem dos elementos, eu chegarei em outro ponto. Vamos agora para o ponto C, ele que tem coordenadas menos 2 e 1. Vamos lá, então. Esse ponto de coordenadas menos 2 e 1, eu pego menos 2 no eixo x e 1 no eixo y. No cruzamento, então, nós temos aqui o ponto C, como nós já esperávamos, um ponto no segundo quadrante. Lembrando que o ponto A e o ponto B estão no primeiro quadrante. Trago, então, agora o ponto D de coordenadas menos 1, menos 2. Eu pego menos 1 no eixo x e pego menos 2 no eixo y. No cruzamento desses valores, nós temos, então, o ponto D, que é um ponto, como a gente pode perceber, no quarto quadrante. Na verdade, no terceiro quadrante, não é no quarto. O ponto E, ele tem coordenadas 0 e 0. Eu falei que o ponto de coordenadas 0 e 0 é a origem. E a origem, ela está exatamente no cruzamento entre os dois eixos. Então, o ponto E vai ficar no cruzamento do eixo x com o eixo y. O ponto F tem coordenadas 3 e 3. Então, eu vou pegar 3 no eixo x e vou pegar 3 no eixo y. E aqui está o ponto F.
Vejam que o ponto F, o valor de x é igual ao valor de y. O x é 3 e o y é 3. Isso quer dizer que o ponto F ele está na bissetriz dos quadrantes ímpares. Na verdade, ele está na bissetriz do primeiro quadrante, que é um quadrante ímpar. Continuemos então. O ponto G ele tem coordenadas 4 e menos 4. Então eu vou pegar 4 no eixo x e 4 no eixo y. No cruzamento desses pontos, nós temos então o ponto G. Duas coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, que o ponto G está no quarto quadrante. Segundo, vejam que o valor de y do ponto G é o oposto do valor de x. O valor de y é menos 4, o valor de x é 4. Sempre que o y for o oposto do valor de x, o ponto estará na bissetriz dos quadrantes pares. Então, nós temos aí o ponto G na bissetriz dos quadrantes pares, mais especificamente na bissetriz aí do quarto quadrante, que é um quadrante par. Bem, vamos agora falar sobre ponto médio de um segmento de reta. Bem, nós denominamos de ponto médio de um segmento de reta ao ponto que divide em duas partes iguais o segmento. Então, imaginemos um pedaço de uma reta, um segmento de uma reta. Se eu tiver um ponto que divide esse segmento ao meio, esse ponto será chamado de ponto médio. Bem, então consideremos um segmento de reta AB, onde o ponto A tem extremos de coordenadas x1, y1, e o ponto B tem coordenadas x2, y2. O ponto médio desse segmento será o ponto que eu vou chamar de ponto M, de coordenadas xm, ym. E aí você diz, e como é que nós vamos calcular o ponto médio desse segmento de reta? Será que é desenhando? Não há necessidade de desenhar. O x do ponto médio é só você pegar o x do primeiro ponto mais o x do segundo ponto e dividir para 2. Ou seja, o x do ponto médio, você soma o x dos dois pontos e divide para 2. De maneira totalmente idêntica, o y do ponto médio ele é y1 mais y2 dividido para 2. Ou seja, soma o y do primeiro ponto com o y do segundo ponto e divide para 2. Então, repetindo, como é que eu calculo o x do ponto médio? x1 mais x2 dividido para 2. E como é que eu calculo o y do ponto médio? y1 mais y2 dividido para 2. Bem, aí nós temos uma representação de como seria esse ponto médio no plano cartesiano. Vamos pegar aqui o ponto A, de coordenadas x1 e y1. Peguemos aqui o ponto B, de coordenadas x2, y2. Aqui está o segmento de reta que liga o ponto A ao ponto B. Ou seja, aí está o segmento de reta AB. O que vai ser o ponto médio desse segmento? Vai ser esse ponto M que divide o segmento AB ao meio. Então, esse ponto M ele vai ter coordenadas xm e ym, onde o xm nós sabemos que é x1 mais x2 dividido para 2, e o ym será y1 mais y2 dividido para 2. Bem, vamos então para um exemplo para nós vermos uma aplicação desse conceito. Considere os pontos A de coordenadas 0 e 2 e B de coordenadas 8 e menos 4. Bem direto, quais as coordenadas do ponto médio do segmento AB? O que nós temos aí? O x1, que é o x do ponto A, é 0. O y1, que é o y do ponto A, é 2. O x2, que é o x do ponto B, é 8. E o y2 é menos 4. Nós vamos então calcular o x do ponto médio. É x1 mais x2 sobre 2. Então você pega 0 mais 8 dividido para 2. 0 mais 8 dá 8, que dividido para 2 dá 4. Então o x do ponto médio é 4. De maneira equivalente, eu posso calcular o y do ponto médio, que ele é y1 mais y2 dividido para 2. O y1, que é o y do primeiro ponto, é 2, mais o y2, que é o y do segundo ponto, é menos 4, dividido para 2. Mais com menos dá menos, então vai ficar 2 menos 4 dividido para 2.
2 menos 4 dá menos 2, que dividido para 2 dá menos 1. Então, o y do ponto médio vale menos 1. Dessa forma, se o x do ponto médio é 4 e se o y do ponto médio é menos 1, então nós temos que o ponto médio do segmento AB será o ponto M de coordenadas 4e menos 1. Segundo exemplo, um avião que faria um trajeto aéreo reto entre as cidades X de coordenadas 10 e 15 e Y de coordenadas 8 e menos 3, ele sofreu uma pane ao passar pelo ponto médio desta trajetória, uma trajetória reta entre os pontos, entre as cidades X e Y. Eu quero saber quais as coordenadas do ponto onde houve essa pane no avião. Primeiro vamos perceber que se a pane aconteceu quando ele passava pelo ponto médio do segmento de reta que liga as cidades X e Y, nós vamos ter que calcular o ponto médio. Para calcular o ponto médio, eu vou ter que o x1 é 10 e o y1 é 15, que são as coordenadas do primeiro ponto. O x2 é 8 e o y2 é menos 3, que são as coordenadas do segundo ponto. Desse modo, então, o x do ponto médio é x1 mais x2 dividido para 2. Aí você pega 10 mais 8 dividido para 2. Isso vai dar, então, 18, que ao ser dividido para 2, dá 9. Então, o x do ponto médio é 9. De maneira equivalente, o y do ponto médio é y1 mais y2 dividido para 2. Então, você vai pegar o 15 mais o y2, que é menos 3, dividido para 2. Mais com menos dá menos, então vai ficar 15 menos 3 dividido para 2. 15 menos 3 dá 12, e 12 dividido para 2 dá 6. Com isso, então, o x do ponto médio é 9 e o y do ponto médio é 6. De forma, então, que a pane ocorreu no ponto de coordenadas 9 e 6. Trago um terceiro exemplo. O ponto médio do segmento que liga os pontos E de coordenadas x e 4 e F de coordenadas 1 e y. Então, o ponto médio do segmento que liga o E ao F é o ponto M de coordenadas 2 e 5. Eu quero saber quais os valores de x e de y. Primeiro, vamos observar que nós já temos o ponto médio. Na verdade, o que eu quero é encontrar o x e o y dos pontos. Como nós já temos o ponto médio, nós vamos calcular utilizando a fórmula do ponto médio. Para isso, eu percebo que o x do primeiro ponto é o próprio x que eu quero saber, o x do segundo ponto é 1, o y do primeiro ponto é 4 e o y do segundo ponto é o y que eu quero saber. Além disso, o x do ponto médio é 2 e o y do ponto médio é 5. Bem, desse modo, eu pego a fórmula do x do ponto médio, que é x1 mais x2 dividido para 2. O x do ponto médio é 2, o x1 é x, o x2 é 1 dividido para 2. Eu faço aí produto dos meios pelos extremos. Então, 1 vezes x mais 1 dá x mais 1, igual a 2 vezes 2, que é 4. Jogo um para o outro lado com o sinal trocado. Então, o x será 4 menos 1, ou seja, o x é 3. Descoberto o valor de x, com a fórmula do y do ponto médio, eu calculo o valor de y. O y do ponto médio é y1 mais y2 dividido para 2. Esse y do ponto médio ele vai ser, então, 5, é igual ao y1, que é 4, mais o y2, que é y, dividido para 2. Eu vou fazer produto dos meios pelos extremos. Então, 1 vezes 4 mais y dá 4 mais y, igual a 2 vezes 5, que é 10. Se 4 mais y é 10, então o y é 10 menos 4. Portanto, o y é 6. Conclusão, então, nós temos que o x é 3 e que o y é 6. Desse modo, eu finalizo essa videoaula, onde nós falamos sobre plano cartesiano, localização de pontos no plano cartesiano, bem como nós definimos o que é o ponto médio de um segmento que liga dois pontos.